Olá, sejam bem-vindos ao podcast Endo Experience. Você já sabe, mês de março é o mês de conscientização mundial de endometriose. E por que não trazer aqui mulheres guerreiras, fortes, bravas, que passaram pela endometriose e têm uma história linda para contar? Então eu te convido a assistir esse episódio de hoje, que eu trago uma querida paciente aqui comigo, senhorita Milene. Oi, tô nervosa. E muito feliz de estar aqui com você. Vai ser muito bom. Vai, Mi, vai ser muito gostoso. E assim, a cada vez que eu trago um convidado, uma paciente no caso, eu sempre revivo muito a história. Então, hoje a nossa história vai ser reviver. Ai, meu Deus. Desde a nossa chegada lá no consultório, te conhecendo, até agora, que a gente não vai contar o final disso tudo, senão fica chato para vocês ficarem aqui até o final desse podcast. É isso. Né? Mi, bom, primeiro, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Tô muito feliz de estar aqui. Tô bem ansiosa, quero dividir minha história. Eu sei quanto que é difícil para todas as mulheres que passam por esse processo, né, de ter o diagnóstico de endometriose. Eu sei que é uma caminhada muito longa, muito dolorida e que tem que ter um apoio, tanto do marido, da família, de um profissional. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui hoje e poder, vamos ver, contribuir, né, espero que sim, e contar como que foi toda a minha trajetória com o final. Vamos saber mais pra frente. Ô, Mi, quando você começou com as cólicas? Porque você veio comigo com um endometrioma já grande, de 8 centímetros. Para quem não sabe, endometrioma, né, da Mi era um endometrioma de ovário, então ele pegava quase a totalidade desse ovário, de 8 centímetros. Mas antes disso, como que era? Então, eu sempre tive muita cólica, né, desde que eu me lembro, assim, desde o primeiro ciclo, eu sempre sofri muito com a minha menstruação, em tudo, tinha muitas dores, dor nas costas, dor, né, no abdômen, dor de cabeça, ficava muito irritada, às vezes eu chegava a ter náuseas de tanta dor, então eu sempre tive muita dor, e isso foi se arrastando por muito tempo, né, mas quando eu atingi, né, a maioridade, enfim, eu comecei a ter um pouco mais de dor, né, durante as relações, que antes eu não tinha, e aí eu achava que era uma coisa natural, que era dependendo da posição, e aí eu tinha uma dor por conta disso e ia levando naturalmente, porque quando você vai a uma consulta com a ginecologista, ela passa os exames de praxe, né, que é a coleta do Papa Nicolau, se tá tudo bem, a vida que segue, se você tá com muita cólica, o que nos é dito é normal, né, toma esse remédio, né, vamos tentar regular com anticoncepcional, e isso foi se arrastando por um bom tempo. Quer dizer, entrou com anticoncepcional lá no início. Lá no início. Então, assim, quando eu fui até a ginecologista, que eu tava com dor na relação e também muita cólica, né, ela falou, olha, então você tá tendo relação, tá com muita cólica, tá com dor, vamos tentar controlar a menstruação, a dor, com anticoncepcional. E isso eu comecei a tomar também muito cedo, né, e fui tentando controlar toda essa dor, esse desconforto. Só que o que acontece? Não passou, né, porque não consegue se curar endometriose com anticoncepcional, tem todo um tratamento que já deve ter sido comentado aqui, se não comentou, você vai comentar com maestria. Mas enfim, e aí o que me deu um start foi que logo depois que eu casei, eu comecei a sentir uma dor muito estranha na lombar. E era uma dor que até então vinha quando eu estava menstruada, intensificava quando eu estava menstruada. E quando a menstruação ia embora, ela não passava. Então começou a ser uma dor muito contínua e mais intensa no meu período, né, quando eu estava menstruada. E eu falei, não, é normal. E assim que eu voltei da minha lua de mel, isso eu casei em 2019, quando eu voltei da lua de mel, eu voltei na minha ginecologista, eu falei assim, olha, tem alguma coisa muito errada. Eu falei, porque eu tenho uma dor que tá ficando crônica, que ela não vai embora, e ela intensifica quando eu estou menstruada.
Não, é normal, é assim mesmo, você é super magrinha, se fosse caso cirúrgico, se fosse alguma outra coisa, eu iria ver no exame de toque, enfim. E mais uma vez isso foi se arrastando, né? E isso nem tinha feito ultrassom transvaginal, nada. Nada, né? E eu cheguei a comentar com a minha ginecologista. Falei assim, olha, eu havia feito já um transvaginal no ano anterior, 2018, né? E tava tudo certo. E quando eu voltei lá no ano de 2019, no segundo semestre, eu falei assim, olha, não é normal, gostaria de um exame e tudo mais. E aí, assim, uma luta, né? Você pedir para um médico te prescrever um exame porque você tá com desconforto é um absurdo, né? E aí ela falou assim, então vamos, por descargo de consciência, vou transcrever um transvaginal também, mas eu acredito que tá tudo correto, tá tudo certo. E aí eu fiz o exame. Nesse exame, eu já tava com endometrioma de, eu não me recordo agora, mas acho que de 6 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros. E aí eu falei, tá, né? Que não foi diagnosticado como endometrioma. Foi falado assim, olha, é um cisto, né? Que tá ali, a gente não sabe direito o que é, a moça que fez o transvaginal. Você vai até a médica e ela fala pra você o que tem que ser feito. E esse transvaginal era aquele normal. Normalzinho, né? De rotina. E tudo bem, voltei, pé da vida, né, com a ginecologista, porque de fato tinha algo ali, né, que não era só num exame de rotina, né, que eu tive que quase implorar para ela pedir, né, fazer o pedido. E aí quando eu voltei nela, ela falou assim, olha, então, isso não é caso para mim, eu vou te passar para uma outra médica, assim, mas assim, muito seca, sabe, no sentido de, olha, eu errei realmente, tem um negócio aqui, vamos investigar? Não. Ela falou assim, olha, você tá com uma coisa, eu nem me lembro, Gra, qual que foi o relato que ela deu sobre o cisto que tava ali, mas ela não falou que era endometrioma, ela não falou que era endometriose, ela falou que era caso cirúrgico, e me passou para uma segunda médica, que era mastologista. Aí eu fui até essa médica, e a médica falou assim, olha, só com esse transvaginal, ela falou, não sei nem o que te dizer. Nossa. E olha só que loucura, né, Gra? Porque quando eu comentava com a minha ginecologista que eu tava com muita dor, ela falava assim, não, às vezes sabe o que é? Como você é muito estressada, muito intensa, muito agitada, às vezes é um nervinho que pinçou aqui que tá dando dor reflexa lá atrás. Então, olha só que coisa, né? Enfim, cheguei nessa mastologista. Aí você achava assim, bom, a culpa é minha, eu que tô estressada, né? Exato. Coisa da minha cabeça isso aqui. E isso é uma coisa que se fala muito pra quem tem endometriose, que olha, você tem isso porque você é muito estressado, eu escutei isso demais, sabe? E aí quando eu cheguei nessa nova médica, ela falou assim, olha, eu não sei nem como proceder aqui, porque eu sou mastologista, se eu entrar aí eu não tenho nem equipamento pra fazer retirada disso. Ela falou, eu vou arrancar tudo. E nesse arrancar tudo era tirar todo o meu sistema reprodutor. Tirar tudo? É. Eu falei... Útero, ovário, tudo? Exatamente. E você tinha na época quantos anos? Na época eu tinha 35. 35. Aí eu falei, bom, e aí foi final de 2019 que eu comecei a saga para procurar um profissional que pudesse me passar, então, um diagnóstico do que eu tinha, como que era o tratamento, o que eu poderia ter feito, né? Acho que a única coisa válida que essa minha ginecologista passou foi aquele exame de mapeamento. Ela falou assim, ela solicitou. E ela falou assim, olha, eu desconfio que seja isso, mas nem citou um possível endometrioma, que foi meu caso, né? Não, então você vai fazer esse mapeamento e vai para essa mastologista. Quando eu fiz o mapeamento, que daí eu fui até Campinas, porque ainda não te conhecia, enfim, daqui a pouco a gente chega no nosso encontro. E aí o médico de lá, que também maravilhoso, o Kleber maravilhoso. De Campinas. A gente já falou dele aqui em outro. Ele é uma paz, né? Que você chega assim, tensa, né? Você sai de uma médica que fala que vai tirar todo o seu sistema reprodutor por causa de uma coisa que a gente nem sabe direito o que é, e chega nele que ele fala assim, não, calma. E fez todo o exame. Ele falou assim, olha, realmente você tem endometriose, pode ser por conta disso. E falou mais ou menos o que seria. E falou, agora você tem que procurar algum médico ou médica que seja especialista no assunto. E aí, nessa época, 2019, eu estava em Piracicaba, porque eu era de lá, né? Eu casei em 2019, fiquei até o final de 2019 e 2020 eu vim para São Paulo, porque eu casei com um guarulhense e vim morar para cá. Ei, guarulhense. Me arrastou. Não aguentei, muito amor. E aí eu vim para cá e comecei minha saga para procurar um profissional que pudesse ir nisso.
dor, 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 dor. E eu falava... Já dor diária, já. Dor mesmo. dor diária, contínua. Eu lembro que eu tomava aquele Feudene sublingual Tá. de 6 em 6 horas. E mesmo assim, tinha momentos que tinha um pico de dor que eu falava, eu vou ter um troço, porque era muita dor. Era insuportável. E com remédio não passava. E aí, finalzinho de 2019, 2020, comecei minha saga para tentar encontrar um profissional. Nisso, encontrei um lá em Piracicaba. Então, eu marcava a consulta em Piracicaba, eu saía daqui de São Paulo, de Guarulhos, né? Uhum. Ia até Piracicaba numa consulta que durava 20 minutos. Pro cara olhar pra minha cara e falar assim, não, você tem isso porque você é estressada. Como que você é? Você é muito irritada? Olha, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. E não me falava o que fazer. Então eu fiz assim, acho que umas 5 consultas, até que eu falei, não vou mais pra lá. Entrei em Instagram, entrei e procurei internet, porque eu não sou daqui. Não tinha referência. Com a maioria das mulheres que a gente conversa, a gente não tem uma informação igual que a gente tá vivendo aqui. Isso que você tá fazendo é sensacional, porque vai chegar em muita gente. E na época, eu nem tinha ideia do que eu tinha de verdade, né? E depois pesquisando e procurando e buscando, que foi que eu encontrei um médico aqui, que também era particular, super conceituado, não vou citar nomes, super conceituado. Fui até o consultório dele com muita esperança. Falei assim, bom, encontrei uma pessoa, né, especializada e tudo mais. Mas assim, desde o momento... Porque quando você tem endometriose, e é um caminho que você já tá há um bom tempo ali, com dor, estressada, com diagnóstico de que, olha, você não vai ter filho, olha, vai ser muito difícil você engravidar, olha, eu não sei direito o que tem que fazer, olha, vamos retirar o útero, olha, eu não sei. Então, assim, você vai ficando, com o seu emocional, você vai ficando exausta, né? O físico, o emocional, você vai ficando cansada. E aí eu cheguei nesse consultório e falei assim, uma luz no final do túnel. É um cara que é conceituado. E só de chegar no consultório, eu fui super mal atendida pela secretária. Fui super mal atendida pelo médico, ele nem olhou pra minha cara. Uma consulta relativamente cara, não só pelo preço, mas é um ser humano que tá na sua frente. Se fosse 5, 10 reais, é a sua profissão. Você tem que agir como tá, né? Fui super maltratada, nem olhou pra mim, nem viu direito meus exames. Eu falei assim, eu saí de lá pro meu parceiro, com o Cris, falei, Cris, e agora? Não sei o que fazer mais. E ele, eu falo assim, nossa, ele é um anjo da minha vida, né? Porque eu sou o extremo, o yin e yang, né? A Gra conhece. Porque eu sou 220 e ele é tranquilo. Ele fala assim, calma, amor, a gente vai procurar, eu vou te ajudar. A gente vai encontrar uma situação pra resolver o caso e tudo mais. E aí, buscando no Instagram, né, comecei a procurar endometriose, não sei o que, nem sabia que era endometrioma que eu tinha, né, e comecei a procurar por aí apareceu a Gra. Surge quem? Brilhando. Eu falei assim, só que eu já tava, falei, não quero mais, porque isso foi meio de 2019, eu já tava ali meio de 2020, já tinha um ano nessa pegada, um ano com dor, um ano que eu não fazia exercício, super ativa, um ano que eu não tinha disposição pra fazer nada, eu não queria sair de casa. Ela é ativa mesmo. Ela... O que você joga, amiga? Eu jogo futebol. Futebol. Então, assim, era um momento que eu não queria sair, você não quer socializar, porque é muita dor, é muito desgaste, e toda vez você tem que explicar, toda vez, às vezes você não tá afim, você tá mal-humorada porque você tá com dor. Então foi nesse um ano, e aí eu encontrei você lá no Instagram, e eu mandei um direct. Assim, vou tentar. Porque eu entrei lá, na época, acho que tinha 40 mil seguidores. Falei, imagina, essa médica vai me responder, né? Falei, enfim, não, eu já tenho. Digitei lá, expliquei meu caso, nem lembro direito. E fui. Falei, entreguei, joguei pro universo, né? Não sei quanto tempo passou, não foi muito. Veio a resposta. Eu falei, mas gente, será que isso é uma resposta automática? Não, era a sua resposta falando, olha, quero saber seu caso, o contato é esse, entre em contato com as meninas, marca uma consulta, vamos conversar. E aí, liguei, e gente, quando eu cheguei no seu consultório, eu falei assim, meu Deus, eu encontrei o lugar, é aqui. Porque desde o seu primeiro contato, assim, né, pelo Instagram, é difícil uma pessoa responder, né, no Instagram, uma médica que tem 500 mil coisas pra fazer, vou responder milênio no Instagram, quem que é milênio na fila do pão? Tipo,
né? Eu falei, caraca, que legal, quero ver se, tipo, pessoalmente, como que é essa vibe dessa médica. Eu tô achando que vai dar bom. E aí cheguei lá na clínica, as meninas, oi, Mi, tudo bem? Já agendaram, super educadas, super carinhosas, super tudo. E aí encontrei você, primeira consulta. Ai, gente, eu saí do consultório e falei, Cris, é ela. Tem que ser ela. Nossa, foi assim, foi uma tranquilidade. Por quê? Porque eu senti que quando eu sentei na sua frente, foi uma coisa olho no olho. Foi uma coisa que você de fato queria saber sobre a minha história. E Gra, vamos combinar, você é especialista em endometriose. Quantas mulheres não passam no seu consultório para falar praticamente coisas parecidas com o que eu estava falando ali? E isso que foi uma coisa que me deixou muito comovida, porque eu falei assim, cara, ela tem prazer porque ela tá fazendo. Ela é assim, igual eu. Eu tô indo lá, eu vou, eu realmente tô a fim de fazer aquilo lá. Pode ser que eu sou professora, então eu dou 500 aulas, mas toda vez que eu entro na sala de aula, eu falo, eu vou dar a aula. E quando eu conversei com você, eu senti isso. Eu falei, cara, ela é assim. Porque por mais que tenham passado tantas pessoas aqui, tantas mulheres, ela me ouviu. Ela quis saber todo o histórico. Os demais médicos nem olhavam pra mim, nem queria saber histórico. Ah, tá, endometriose, vamos ver. Então, tipo assim, foi uma tranquilidade muito, muito, muito grande. E aí começou a nossa história. E aí a gente começou a conversar e ver toda a história de tratamento. Uma coisa eu falo que é importante, né, Mi? A empatia. E isso eu falo para as meninas, para todos que me ouvem, eles sabem. Como você gostaria de ser tratada? Ou o contrário, como você gostaria que a sua mãe fosse tratada? Então sempre se coloca na posição do outro. Assim você vai tratar todos com maestria. Então é aquilo, é ter o tesão de fazer algo. Exatamente. Por mais que... Se pudesse falar, você podia falar, a pode. gente fala, É pode isso. falar. O máximo que vai fazer é pi, né? Pi. Mas é exatamente isso. Né? Ter o tesão daquilo. E o que me chamou a atenção, e é muito legal, Mi, que a cada vinda de paciente aqui, eu vou revivendo, né, as histórias. Então eu pego um prontuário e começo a ler toda a história. E a gente viu, então, a Milene, casada com o Cris, que tinha um endometrioma de 8 centímetros. Gente, é um endometrioma muito grande, que impacta, querendo ou não, no futuro reprodutivo, na reserva ovariana daquele ovário. Então a gente tinha um antimileriano, que é um hormônio para a gente avaliar essa reserva ovariana de 1,2. Não era tão ruim para quem tinha um endometrioma de 8 centímetros. E aí a gente conversou, falei, Mi, antes de qualquer cirurgia, porque infelizmente é indicado cirurgia, acima de 5 centímetros, endometriose em ovário é igual a cirurgia. Qual é o melhor dos mundos? Congelamento. Lembra? Lembro. E aí a gente partiu para um congelamento. Só que não deu muito certo o congelamento. Não. Né? Nós tivemos um óvulo congelado. Foi. E foi muito difícil, porque pensa que, né, não sei se todos conhecem, mas o processo para fazer a coleta dos óvulos, ele é um processo bem delicado, né? E eu já tava com muita dor. O processo pra gente fazer a estimulação, então você tem que tomar vários hormônios, enfim. E tudo isso, eu falo assim, a questão é dor física, mas também é uma dor emocional. Porque você vai fazendo tudo aquilo e chega um momento que você fala assim, cara, eu tô exausta de corpo e mente, sabe? E aí, quando foi pra coleta de óvulos e tudo mais, o antimuleriano não tava tão ruim, né? Dentro de vários cenários. E aí a gente foi pra coleta, e aí depois da coleta de óvulos eu fiz no dia do aniversário do meu afilhado. E como eu tava com esse endometrioma, obviamente, cada mulher é um caso, mas o pós, pra mim, foi muito dolorido. E eu peguei pista, né, fui daqui pra Piracicaba, e aí eu fui com dor, e assim, minha família não sabe, né, não sabia até então. Eu quis guardar esse momento pra mim, pro Cris, porque por mais que a família queira ajudar, tem alguns momentos que sempre sai alguma coisa que não condiz com o que você quer ouvir, até porque cada um sabe da sua realidade, né? Então eu decidi preservar esse momento com a minha família. E aí, hoje eles sabem, obviamente, mas quando eu cheguei nesse aniversário, eu tava extremamente cansada, extremamente exausta, com mais dor do que o normal por conta da coleta. E o que me deixou mais abalada foi que durante o trajeto, a moça
do consultório, né, é laboratório, consultório, laboratório, né? Laboratório de reprodução. Que fez a coleta, ela ligou e falou assim, eu tinha 7 folículos, se eu não me engano. E ela me ligou e falou assim, então, dos 7, só tem um viável. Aí eu falei, Maduro. meu Deus do céu. Então, tipo assim, eu tava indo pra um aniversário, que era pra celebrar a vida do meu sobrinho, né? Do meu afilhado, com uma baita de uma dor. E destruída, porque, tipo, eu fiz um processo árduo pra fazer a coleta. E um só foi viável, sabe? E, né, a Gra explica isso muito melhor do que a gente, mas para ter os embriões, né, tem um número certo de embriões que a gente precisa implantar para ter possibilidade de sucesso, né? E um só não seria o caso, precisaria de mais. E aí, mais ciclo. E aí minha cabeça começou a ferver, que eu falava, meu Deus, eu vou ter que passar por isso de novo, e eu não tô aguentando mais, é muita dor, é muito cansaço, muita exaustão. E aí fui pra esse aniversário pensando nisso, mas enfim, pelo menos foi um. E é muito complicado porque, querendo ou não, a gente acaba se comparando, né? Sim. E eu tinha uma colega também que estava passando por um processo muito parecido, mas o dela era ovário policístico, enfim. E ela fez coleta e ela coletou 30 ovos. Eu falava, meu Deus, por que só um? Não podia ser pelo menos 5? Um dos 7. Totalmente diferente. Não é? E aí é complicado. Foi muito assim, um balde de água fria mesmo. Sim. E aí, depois que a gente chegou nesse veredito, né, de um óvulo só, eu lembro que depois a gente conversou. E você falou, eu acho que vai precisar de mais um ciclo. E aí você falou, você quer fazer antes ou depois da cirurgia? Nossa, aí eu falei, meu Deus. Porque assim, a minha decisão, né? Lógico que a gente tem toda uma intimidade como médico, paciente, de você me sugerir um tratamento, mas você não vai impor uma coisa, a não ser que seja a caso de cirúrgico, ok. Mas não vai assim, não, você tem que fazer isso, é tudo muito conversado e falado, olha, se você fizer vai ser assim, se você não fizer, tem essas consequências e tudo mais. Então, foi colocado isso pra mim, eu sabia de todas as possibilidades. E no meu caso cirúrgico, eu sabia também que ia precisar remover, né, a parte direita do ovário direito, a trombose à direita. E aí eu ficava naquela, cara, e aí? E se eu não fizer mais ciclo? E tira esse ovário que já tem uma reserva mulleriana, tipo, não tão boa, e depois você não consegue coletar mais nada? E se eu coletar antes também, passar por todo esse rolê, toda essa dor e coletar um óvulo só? Quantos ciclos eu vou precisar fazer até eu de fato fazer a cirurgia e tentar não viver mais com essa dor? Porque a gente tem um número de 10 a 15 óvulos maduros para se ter o bebê nascido vivo em casa. E aí, quando a gente falou, a Mi só tinha um. Então, quantas vezes mais você tinha que fazer? Por isso que a gente senta e conversa, Mi. E aí, como que você tá? Tanto do ponto de vista financeiro, óbvio, mas também do ponto de vista psicológico. Porque é uma montanha-russa de emoção. A fertilização ou o congelamento de óvulos, né? Porque tem medicação aí. E aí a gente já sabia, como a Mi disse, que ela tinha, através do mapeamento, o envolvimento não só do ovário, mas dessa tuba direita que estava totalmente dilatado. Tinha envolvimento no diafragma, envolvimento no intestino, no ilho, na bexiga. Então, era uma endometriose grau 4 que precisava ser abordada. Sim. E aí, frente, né, a um congelamento, eu lembro muito bem disso, que você falou assim, eu tenho vontade de jogar esse fora. Foi o que eu falei. Ai, Eu falava, calma, Mi, calma. Foi exatamente isso. Né? Não vamos desistir agora. É muito frustrante, gente. É muito complicado. E isso que você falou é muito importante, porque tem a questão financeira, obviamente, não são todas as mulheres que passam por esse problema, por essa dificuldade, e que conseguem manter financeiramente uma coleta de óvulos, né, uma FIV, a fertilização in vitro. Isso também foi muito bem trazido para mim, falado, comentado. Tive uma assessoria muito grande por trás disso com as meninas, como que poderia ter sido feito, questão de pagamento e tudo mais, mas o que mais me deixou tranquila não foi o fato de, tipo, além disso, de eu ter condição, né, de fazer o tratamento.
foi de ter todo um apoio emocional por conta disso tudo. Porque é o que você falou, é um desgaste que a gente chega numa decisão, a gente tem que tomar uma decisão, mas a gente tá completamente perdida, né? É assim, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Como você comentou. Mas 15 ciclos de coleta de óvulo, eu falava pro Cris, eu falei, Cris, eu não vou aguentar. É que você pensava, cada ciclo é só um? Será que é só um? Será que é só um? Né? A conta que vinha é essa. Eu vou estimular, vai vir um de novo. Não é? E aí eu falei pro Cris, eu falei, Cris, eu não aguento mais. Eu falei, vamos deixar esse um óvulo lá, porque um óvulo é praticamente nada, né? Porque mesmo que eu fiz a cirurgia, eu ia ter que fazer novas coletas. Falei, mas eu não tenho condição. Eu falei, eu preciso tirar isso, porque eu não aguento mais. Já tinha passado 1 ano e meio quase, né? Do diagnóstico. Porque foi em 2019, a gente se conheceu em 2020, se arrastou até final de 2020, e aí minha cirurgia foi em 2021, em julho. E eu falei pra ele, eu falei assim, Cris, não, pra mim eu tô no meu limite. Vamos partir pra cirurgia. E aí, né, coisas que marcam, e aí lendo o nosso prontuário, depois, né, antes de fazer toda a cirurgia, a gente faz aquele teste das tubas, lembra? É verdade. Que chama esterossalpingografia, um nomezão enorme, mas para avaliar justamente a permeabilidade tubária, porque a gente já sabia que uma das tubas, a direita, estava totalmente dilatada, e a esquerda, como que tá? E na esquerda, na esterossalpingografia, mostrava que ela estava mais tortuosa, talvez um pouquinho dilatada. E eu lembro muito bem de conversar com vocês, e isso a gente faz sempre, de olha, a gente vai conversar aqui, mas depois na cirurgia, se a gente ver que algo tende alterado, eu vou ligar para você, Cris. Lembra? Lembro. Eu vou ligar para você, então eu quero que tenha muito bem definido tudo, que eu não consigo acordar a mim nessa hora para falar. E isso vocês já tinham decidido lá antes da cirurgia. E eu escrevi no prontuário, não retirar a outra tuba, né? Só retirar a tuba direita. Sim. Pois bem, fomos para a cirurgia, né? Na cirurgia, realmente, o envolvimento era o que o mapeamento dizia, por isso que é importante a realização com um radiologista experiente e especialista, porque ele que vai nos nortear ao que deve ser retirado ou não, onde estão essas lesões ou não, para preparar você para um pré-operatório, preparar a parte do intestino, se precisa retirar um pedacinho, só fazer uma limpeza, tudo isso. E aí a gente acabou realmente, o ovário, o direito estava totalmente danificado e a doença tinha pegado todo o ovário, então não tinha nenhuma fatiinha, tipo uma semilua de ovário sadio, então precisou ser retirado, e essa tuba direita também. Na tuba esquerda, a gente via ela dilatada também e com foco de endometriose. E aí a gente, sim, foi retirando os focos de pouquinho, mas a tuba não estava tão boa assim. O que eu fiz? Liguei pro Cris. Cris, a tuba, ela não tá legal, a tuba esquerda. O que a gente faz? Né? A gente divide a responsabilidade. Né? Eu acho que estamos juntos, né? Com certeza, desde o início. Né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É praticamente um casamento. É um casamento. E o Cris, eu lembro muito bem dele falar, não, ela falou pra gente não tirar e a gente não vai tirar. Aí eu lembro, Cris, é assim, essa tuba, ela tá doente, pode ser que vá precisar de uma nova cirurgia se ela dilatar. Tudo bem pra vocês? Não, tudo bem, a gente vai ficar com essa tuba. Foi. E eles ficaram com essa tuba. A gente ficou. Ficou com a tuba. E no ovário esquerdo também tinha uns foquinhos de endometrioma também. Endometriose. Então, além do diafragma, o ilho, o reto sigmoide, a bexiga, os ovários estavam totalmente grudados, que a gente chama kissing ovaries, porque tinha um ovário deste tamanho, 8 centímetros, né, gente? Para um ovário que é 3 centímetros cúbicos, imagina. Estava totalmente atrás do útero, então tinha uma deformidade de toda a anatomia. E sempre eu olho e eu falo assim, nossa, o que Deus quer me mostrar, né? Nisso tudo. Porque a gente fala, cara, não vai dar certo.
não vai dar certo. Essa tuba, ela vai Vai dar dilatar. problema. Ela vai dilatar, ela vai dilatar. Depois do pós-operatório, a gente foi acompanhando a Mi. E realmente você tinha até uma área de hematoma, lembra? Lembro. Que ficou atrás do útero. E eu lembro, fazendo um mapeamento na clínica, não, isso é lesão, não é lesão, não é lesão. Aí assiste o filme, eu falava, gente, não é lesão, a gente tirou. E isso que é o legal, a equipe multidisciplinar. Era eu, a radiologista, todo mundo assistindo o filme da cirurgia. Eu falei, gente, isso não é lesão, é coágulo. E realmente foi se desfazendo ou absorvendo aquela área de coágulo. Sim. E o mais louco de tudo é que depois de quanto tempo me da cirurgia? A gente fez a cirurgia em julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 10 meses. 10 meses. É. Depois, aí já no pós-operatório, já sem dor. Já sem dor. Outra vida. Completamente diferente. Eu lembro que, não sei se você se recorda, mas acho que foi no quarto, ou pós-anestesia, que a gente fica meio perdida, né? Você chegou, primeiro você apareceu com suas meias coloridas. Eu tava toda nervosa na maca, assim, deitada, olhando pra aquele painel pra encontrar meu nome. Falei, ai, meu, será que meu nome tá aqui? Será que vão me operar? Cadê a Gra? Aí a hora que eu olho lá, oi! A hora que eu olho pra baixo, meia colorida. Ah, tem que ter a meia colorida, da sorte. Aí, fez a cirurgia toda, aí no pós-operatório, ela chegou e falou assim, e aí, Mi, como que você tá? Eu falei, eu tô feliz. Porque, assim, eu tinha certeza que ali, com você, eu tinha fechado um dos capítulos da minha vida, que era o sofrimento emocional e de dor físico por conta de uma doença. Então, eu fiquei muito aliviada. Falei, meu Deus, que bom, é isso. Então, eu falei, me sinto feliz. E aí, depois de 10 meses... É. Não, 6 meses depois, aquele coágulo que me deixava insana, aquele coágulo, filha da mãe. Insana. Eu falava, isso daí não é doença, gente, como assim? Aí foi absorvendo e a gente sempre faz, né, no pós-operatório, 6 meses depois para ver como que está, porque ela tinha desejo reprodutivo. Então eu precisava deixar ela bonitinha para, vamos tentar. E 10 meses depois, ela tá grávida. Gente, olha, eu vou falar pra você. Com aquela tuba. Com aquela tuba, Graça, tem noção? Que eu falo assim, gente, por Deus. E detalhe. Que o Cris falou pra mim, não tira, deixa aí. Eu falo, são dos ensinamentos da vida. Divina. É. E detalhe que o Cris também tinha um espermograma todo alterado, né? Sim, fazendo o tratamento, Cris. Fazendo Então a gente tinha o casal, né? A tuba já com alteração, aquela única tuba com aquele único ovário. E o Cris tinha uma oligospermia, então ele tinha uma baixa concentração em que a gente estava dando medicação justamente para estimular. Uhum. Foi. Mi, qual que foi a sensação quando você pegou aquele teste? Gente, eu falo assim, né? Minha família é muito católica, eu também sou, mas minha família, minha mãe e meu pai são muito mais praticantes do que eu, né? São mais praticantes. E aí, eu já tava meio que desacreditada, porque assim, eu já tava com aquilo na cabeça, tá? Eu não tenho dor mais, tá tudo bem aqui dentro, não tenho mais dor na relação, vida que segue, coisa linda, tamo tentando. Só que uma tuba toda errada. Com o espermograma do Cris também todo errado. Eu falava assim, eu não vou conseguir engravidar. Mas a gente tentava. E aí, a gente entrou num outro ciclo de exaustão, que é o tentar. Que também é complicado. Você sai de uma cirurgia, né, curada de um problema, mas fica a questão da infertilidade. E aí, será que vai rolar com todo esse cenário? E aí, em farmácia, pegava o teste de ovulação, né, pra ver quando que tava ovulando. E tinha relação, e virava um mês nada. E tinha relação, virava um mês nada. E aquilo foi também desgastando. E chegou em um mês, no mês anterior ao que eu engravidei, cheguei pro Cris e falei assim, eu não quero saber mais nada. Não vou comprar mais teste. Não vou ver negócio de ovulação, não quero saber, eu não aguento mais. Se vier, vontade de Deus, porque a gente já tava pensando, e aí, faz uma coleta de óvulo. Falei, eu não quero fazer mais nada. Acho que Deus falou, Milene não vai ser mãe nessa terra. E fui, falei, não quero mais. Só que o que aconteceu? Tinha passado 1 ano do aniversário do mesmo afilhado que eu tive. E eu fui pra lá, pra Piracicaba,
E eu esqueci minha mala. Eu cheguei lá com a roupa que eu tava e eu tinha separado todo um look que eu falei, sou a madrinha, eu tenho que estar plena nesse aniversário. E eu cheguei lá, minha mala não tava. Eu fiquei transtornada. Eu chorava. Como que eu esqueci? Aí eu, nossa, mas é estranho. Porque eu nunca fui assim. Foi assim, esqueceu a mala, tá bom, vai ali, compra uma roupa e vai, é a vida que segue. Mas a mala toda transtornada. Eu falei, nossa, mas tem alguma coisa estranha, passei. Falei, quer saber, eu vou ali na loja, comprei uma roupa e eu fui. No aniversário eu tava me sentindo meio estranho. Eu falei, nossa, eu tô muito, um sentimento meio estranho. Chorona demais. Eu tô chorando, só seu coração gelado. Tem alguma coisa errada aqui. E aí, eu falei assim, será? E você tava com atraso já. Eu tava com atraso? Não tava com atraso, Gra. Olha que loucura. Falei assim, eu não tô com atraso, não tô nada. Falei, tô ficando louca. Falei, nem vou deixar a vida me levar. Só que foi chegando, porque depois que a gente faz a cirurgia, a gente fez, a vida é outra, você tem o ciclo certo, você, né? Tava próximo do meu ciclo, eu falei, eu vou na farmácia, vou comprar aquele teste de 6 dias antes. Comprei e fiz. Aí deu um risquinho assim, que eu falei, será que é eu que tô querendo ver isso? Será que é? Falei, não é possível. Eu falei, acho que eu tô muito ansiosa. Acho que eu tô muito ansiosa. Não, calma, Milena, calma esse coração aí. E já por dentro, meu Deus, mas se for? Ai, nossa senhora, o coração... Beleza. Aí, no dia que era pra descer a menstruação, eu falei, bom, mesmo que não tenha descido, eu vou comprar e vou fazer. Aí eu comprei de fato o teste. E deu um xizinho bem suave. Eu falei, misericórdia, eu acho que eu tô grávida. Aí eu esperei passar mais 3 dias, a menstruação não desceu. Aí eu fiz outro teste e deu um xizinho mais forte. Aí foi que eu tirei a foto. Porque minha mãe, que eu falei que a minha família é muito católica, aí que entra o contexto. Aí minha mãe falou, você é muito São Tomé, porque São Tomé é aquele que precisa ver pra crer, né? Eu vendo e não acreditando. Fiz 3 testes. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, vou mandar pra Gra. Não basta fazer 3 testes. Eu falei, eu vou mandar pra ela, porque eu só vou acreditar se ela falar que eu tô grávida. Aí não, acho que eu já mandei com o exame. Não mandei, Gra? Deixa eu ver, vou até ver, gente. Sabe por quê? Porque eu sou tão São Tomé que eu acho que eu fiz o teste, de novo, o terceiro teste, e eu lembro que você tinha me prescrito um teste pra ver o beta. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse beta também. Porque eu preciso saber. Aí eu acho que eu fiz o beta e fiz o teste de farmácia. Eu não me recordo. Eu tô até pegando, gente, que eu tô... Calma lá. Pararam, pararam. Aqui não, você me mandou primeiro primeiro o beta e depois o teste. Você acha? Mandei os dois, eu lembro. Não, o mais engraçado. O que você acha? Gente, muito São Tomé. Acho que você respondeu. Assim, gravidíssima! Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque assim, gente, é um caminho muito longo. É muita loucura. Porque assim, a mulher que tem esse problema, eu pelo menos, eu ficava assim, eu vi muito, tipo, você não vai ser mãe. Esse problema que você tem, ou tira tudo ou não resolve. Você vai ter dificuldade de engravidar. Ninguém teve um olhar acolhedor de tipo, olha, existe uma dificuldade, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você é muito desacreditada, né? Dos seus sintomas, da sua vontade de engravidar, da sua possibilidade de engravidar. Então, quando de fato aconteceu, eu falava assim, não, mas é muito rápido. Porque eu tava esperando, assim, anos pra tentar engravidar. E de fato, eu acredito que tenha sido muito rápido. E eu falava, eu não acredito. E aí mandei pra você, daí você é gravidíssima, daí eu, daí fiz a surpresa pro Cris, quase infartei o homem. Quase ele morre. Quase que ele morre. E aí depois de 1 ano, ela faz 1 ano sexta-feira. Agora, depois de quase 1 ano, tá aí, minha pirulita. Alice, maravilhosa. Ai, que delícia. E você sabe que, assim, a gente sempre tem que aprender, né? Uma coisa da tentativa de engravidar que é insano para qualquer casal. Eu também já fui tentante, já fiz FIV, não engravidei. E aí eu lembro que uma médica falou assim, cara, vai fazer acupuntura, porque todo mundo fica assim, você tenta 15 dias, aí depois dos outros 15 dias que você ovula, você acha que você tá grávida. Aí você para de fazer tua academia, tudo. Imagina, né? 10 meses, eu demorei só 8.
Mas imagina aquela que passa 5, 6 anos tentando. Fica louco, fica no Fica. automático de você só ter a relação que eu falo assim, você tá transando meia boca. Uhum. Tem que transar a boca inteira. Porque meia boca Deus não manda ninguém. Deus segura na mão, fala assim, segura na mão de Deus. Você não vai descer até o casal estar junto nessa. Porque se você só começa a viver tua vida para engravidar, que é isso que aí você estava vivendo naqueles, que sejam 8 meses, né? A hora que você desencanou no 9º mês, entendo o desencanou, né? Todo mundo fala, desencana que você engravida. Uhum. O que é o desencanar? É viver a sua vida. Né? Não fica só tentando engravidar e vivendo a vida em função de uma gravidez. Sim. Porque é frustrante mesmo. Muito. A gente ter a hora pra ter a relação. Fica automático, né, Gra? Fica uma coisa automática, fica uma coisa engessada, né? Fica uma coisa que você fala, eu não tô afim, mas eu tenho que fazer, né? Não é a sincronia do casal, não é sintonia, não é aquela coisa que acontece quando você tá, de fato, fazendo amor com a pessoa. E isso foi engraçado, porque eu lembro até o dia e quando foi, porque foi realmente um dia que a gente tava tão desencanado, foi, tipo, super gostoso, fluiu, e não foi aquela coisa, tipo, tem que ir lá, então tá, vamos e faz, e agenda, e aí, e o pessoal, e aí, quando vai engravidar? E aí, não vai ter neném? E aí? E eu já tenho 38, vou fazer 39 esse ano. Então, assim, né, biologicamente falando, é uma idade que a gente já precisa começar ficar alerta a partir dos 35, né, Gra? Sim. Tem que ficar mais alerta. Então, assim, é toda uma cobrança externa, família, amigo, e ainda a nossa cobrança interna de, tipo, tem que fazer pra ver se vem no próximo mês. Então, tipo, fica muito engessado. Muito automático. E aquilo de brigou e falar assim, perdi o mês. Exatamente. Putz, não vou conseguir agora, vou perder esse mês. Mais um mês que eu perdi pra tentar engravidar. Exatamente. É frustrante. É frustrante. E compra teste de ovulação pra ver se tá no período certo, se tá fazendo no período certo, se quando eu fiz tava ovulando. Então, assim, é uma loucura. É muito desgaste. Eu falo assim, mas tem que persistir, porque, olha, o resultado final, gente, quando eu olho pra minha filha e falo, ai, Deus, valeu cada dorzinha, cada processo de gestão que eu passei. Porque, assim, o fato de você conseguir e ter o que você queria, almejava pra sua família, porque assim, se eu falar que eu sempre quis ser mãe, que eu sempre quis casar, eu vou estar mentindo. Eu sempre quis ter um parceiro de vida, e eu tenho. E eu encontrei o cara. E eu sabia que ia ser consequência ter um filho com ele ou uma filha. E o fato disso ter se concretizado, depois de tudo que a gente passou, de tanta coisa que a gente enfrentou, e eu falo assim, que se não fosse ele, a Liz não ia estar aqui. Porque, assim, ele foi o meu porto seguro, sabe? E... ai, meu Deus. É muito difícil, porque você tem que ter alguém pra te apoiar. E por mais que pai e mãe queiram e tudo mais, quem tá dentro da sua casa sabe o que de fato você tá passando. E ter o apoio dele foi essencial, porque por muitas vezes eu falei, Cris, se encana, não é pra gente. Não vai... Ele, calma, amor. Você tá muito ansiosa, vai dar tudo certo. Então fala assim, a Liz é fruto da parceria, da sintonia que a gente conseguiu encontrar um com o outro no meio desse turbilhão de sentimento, que é viver uma endometriose, que é muito difícil. Você se imaginava, por exemplo, agora, dando um relato da positividade de tudo que aconteceu? Nunca. Eu nunca... Se eu fechasse o olho e falasse assim, nossa, será que um dia eu vou passar essa minha história pra alguém? Eu nunca imaginaria uma coisa tão incrível que é o que você faz aqui. Não só agora, mas que você tá fazendo sua carreira inteira. O que você faz é maravilhoso, porque olha só, eu acho que eu não tive a oportunidade de contar, né? Esses dias atrás, uma amiga minha do meu trabalho chegou e falou assim, a gente tava conversando que queria ter filho e tudo mais. E ela falou assim, eu tô tendo dificuldade. Daí eu comecei com ela, falei assim, tá, tem cólica? Fazendo diagnóstico. Falei, diagnóstico. Eu falei assim, fiz lição de casa. Eu comecei a conversar, você foi ao seu médico? Perguntou se era assim, se era assado e tudo mais. Então, passei várias dicas, né? Fiz algumas sugestões pra ela. E acho que semanas retrasada, ela me mandou uma mensagem e falou assim,
eu nem trabalho mais no mesmo lugar que ela, mas ela falou assim, eu fiz questão de pegar o seu contato, porque a gente conversava só no trabalho. Eu fui atrás do seu contato, peguei o seu contato, e eu quero te agradecer, porque por conta do que você me falou, da nossa conversa, eu cheguei no meu médico, falei assim, 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 assado, fiz um mapeamento e eu também tenho endometriose profunda. Então, assim, foi uma pessoa que eu ajudei boca a boca. Agora imagina isso que você tá fazendo. Quantas mulheres que você não vai alcançar e vai ajudar também. Então, fazer parte disso e no final da história ter a minha pirulita e poder falar e falar assim, gente, tenta, o caminho é longo, é árduo, é muito difícil, mas dá certo. Fala com ela lá, ó, naquela câmera lá. Ai, gente, não, vou chorar. Fala, é importante. É importante. Ah, então eu recebi o convite da Gra, né? Eu falei assim, será que eu vou? Aí eu falei, eu vou, porque Pode chorar. mais pra frente, um dia, ela vai ver isso aqui que a gente tá vivendo. E ela vai falar assim, poxa vida, ela é o meu milagre. A Lisa, ela é o meu milagre. E ela veio, nossa, ela mudou tanto a minha vida. Como eu amo ela. E ela vai falar assim, nossa, minha mãe participou de uma coisa que ajudou tantas outras mulheres. E eu fui a motivação dela. Então, eu tô aqui por ela, eu tô aqui pelo Cris e eu tô aqui pelas milhares de mulheres que passam pelo mesmo problema que eu e que não teve tanto apoio, mas procurem ajuda, vão atrás de profissionais maravilhosas como a Gra, encontrem uma alternativa, porque tem solução. Tem solução e eu espero que quem estiver assistindo que tenha um final feliz tão importante e legal como o meu é. Com certeza. Se Deus quiser. É. Ô, Mi, não posso deixar de te agradecer e assim, te mostrar que você, e a cada paciente a gente aprende, sabe? E no seu caso, eu sempre lembro da minha conversa com o Cris no telefone, na hora da cirurgia. Então, se fosse falar assim, o que você, pessoa Graciela, aprendeu com o caso da menina? A acreditar que tudo é possível para Deus, né? A acreditar que até aquela tuba que tá lá, que até então me parece muito fácil só tirar. Exatamente. É muito fácil, né? Só que você tem que pensar em todos os sonhos que tem atrás, né? Dessa pessoa que você poderia ter tirado aquela tuba. Ai, meu Deus. Né? E hoje a gente tá aqui falando para vocês que por acreditar, eu parei. Eu falo que é Deus, né? A gente tem o nosso anjo da guarda que fala assim, conversa lá primeiro com o marido, vê se tudo bem. E dividir isso, que é dividir responsabilidade, né? Na maioria das vezes dá certo, porque a gente divide, a gente tem um bem maior, que é dar a compaixão, o amor, o entendimento ao outro. Então eu agradeço pelo Cris ter atendido aquela ligação, por ter dividido isso, porque ele está aí. Tá. E realmente é um milagre que veio para mostrar para você a maternidade, o outro lado da vida. Meu Deus, e que vida! Que loucura! Muito minha pirulita. louco, né? Muito louco. Ai, meu Deus. E assim, a gente não podia, né, deixar todas aqui. Você viu, né? O problema é que lá atrás tem aquela TV que eu mato os meninos. Não, mas eu confesso que eu não entendi muito bem. Ah, então tá bom. Então finge que você não entendeu. Eu vi você pegando umas folhas, mas de fato eu não prestei muita atenção. Eu tava ansiosa. Não, eu tava nervosa. Eu vi que você pegou umas folhas, eu falei, já tá prescrevendo alguma coisa, alguma vitamina. Foi prescrevendo. Eu tava ansiosa. Eu falei, ai meu Deus, tá terminando, eu preciso me arrumar. Daqui, vou falar, Maurício, você tira essa TV daí, viu, Maurício? Você tira essa TV que senão a gente perde o clima. Tô brincando, mas... a cada paciente... A gente tem uma história, um livro feito, e o teu livro tá só no início, né? E a Indomáter, assim como aqui esse podcast, ele tem um capítulo da sua vida. E a cada capítulo a gente escreve os desejos que a gente quer. Então eu te convido, você, o Cris e a Alice, sim, colocarem lá pra frente os desejos, sabe? Você ir pra casa...
falar tudo o que aconteceu hoje, as motivações, o choro, enfim, e colocar tudo descrito em palavras. Porque lá pra frente, quando a Alice fizer seus 5, 6 aninhos, Ai, 6 aninhos, quando ela começar a ler, você vai escrever e vai estar a sua vida. E ela vai ter muito orgulho disso. Vai. De ter esse capítulo da vida, porque são com essas dificuldades que a nossa vida fica mais gostosa. Se fosse tudo muito fácil, a gente não teria tesão em viver, não. Então, é gostoso sim ter a dificuldade. Por mais que seja, parece besteira, mas é bom pra gente aprender e ressignificar isso que eu coloco hoje no podcast, de ressignificar a endometriose, de ver o lado bom que essa doença traz, né? Óbvio, muita dor, muita, mas muita felicidade depois da hora que você consegue o teu objetivo final, por exemplo, a Liz vinda. Sim, eu falo que eu tive 2 momentos de muita felicidade. Uma foi pós-cirurgia, porque eu comentei que eu tava feliz, e a outra foi a vinda da minha pirulita. Meu Deus. Minha gatinha. Que esse capítulo de vida para você seja o primeiro de vários, de sucesso da família, de felicidade. Vai ser, se Deus quiser. E a gente tem presentinhos. Oh, que chique. A gente se emociona junto com todas. A gente chora. Esse aqui é o nosso carinho para você. Dentro tem suplementos, tá, meu amor? Da Essential. Tem snacks. Maravilhosa. Obrigada. E aqui, Mi, de uma paciente que tem endometriose, ela faz. Chama Santo Crochê. Então, legal. Aqui é a nossa borboleta, que é o logo da Endomater. Sim. De que hoje você saiu do seu casulo e está sobrevoando, fazendo voos cada vez mais altos. E que isso continue na sua vida, na do Cris. Amém. E na da Liz. Na da Liz. Sim. E o nosso troféu, obviamente. Não, o nosso útero. Não, eu sou fã de biologia, então ó, já vou levar nas aulas. Amei, que legal. Ela que faz. Ela que faz, é uma graça, é uma graça. Muito bacana, que linda, borboleta. O nosso útero sadio, o nosso útero, sim, né, fértil. O nosso útero, sim, que gerou a Liz. Que lindo, muito obrigada pelo carinho de sempre. Te agradeço. Amei participar. Por vir, obrigada. Por contar, por liberar tudo isso que a gente foi passando aqui, né? Querendo ou não, é uma abertura de uma história que às vezes a gente não quer contar, a gente tem receio, medo, e até reviver algumas coisas é um pouco doloroso, mas é muito gostoso ver o final, ver o positivo em tudo, viu, Mi? Obrigada por sair lá de... Onde você estava hoje? Guarulhos. Ela tinha esquecido quase do podcast. Tudo bem, deixa abaixo, ninguém ficou sabendo. Quer dizer, agora todo mundo sabe, mas tá tudo bem, deu certo. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade, eu amei o convite, tava bem nervosa, porque, né, como você disse e perguntou, eu nunca imaginei que eu ia estar dividindo uma história aqui, e vai ser muito engraçado, porque muita coisa nem minha família sabe. Vai ser spoiler pra eles. Mas foi muito bom, e eu espero que alcance o maior número de mulheres possível, para que elas conheçam a minha história e que, de alguma forma, se inspirem também. Com certeza. E muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. E você é maravilhosa. Imagina. E para você que nos ouve aqui, então, acredite. Tenha certeza de que essa doença ela veio por um motivo. E esse motivo agora você vai ressignificar, você vai mudar a sua vida por ela. Sim, hoje tem dor, angústia, frustração, mas lá para frente vai ter muita felicidade envolvida. Então não olhe para qualquer doença como uma parte negativa, e sim olhe para ela como um motivo que Deus está te dando para te cuidar de você mesmo, porque afinal a pessoa mais importante da sua vida é você. Você em primeiro lugar. Saiba disso, lembre disso. Eu te encontro no próximo episódio do Endo Experience em podcast. Um beijo e até.